Então, dando prosseguimento à passagem dos combonianos por Ibiraçu, nesse meu 9º vídeo, eu vou falar sobre um comboniano em especial, o padre Carlos Furbita. De todos os combonianos que passaram por Ibiraçu, eu considero o padre Carlos Furbita o mais marcante, o que mais marcou a nossa comunidade, o que mais marcou a nossa sociedade. E ele ficou apenas 4 anos em Ibiraçu, mas essa passagem foi muito forte, muito marcante. Acho que a sociedade de Ibiraçu foi bastante impactada pela presença do padre Carlos Furbita naquele final de década de 1960, início dos anos de 1970. Dando prosseguimento agora, vamos falar a respeito do padre Carlos Furbita. O padre Carlos Furbita era um comboniano, né? Nasceu na Itália, em Ancona, né? Na província de Ancona, na região Marche, que era mais ou menos ali pelo meio da Itália, próximo ao mar Adriático. Ele nasceu numa cidade, né? Numa comune, lá como a gente fala em italiano, chamada Fabriano, né? E ele se ordenou padre ali no final dos anos 40, no final dos anos 30, né? Início dos anos 40, e ele veio para cá, para o Brasil, em 1952. Ele foi um dos primeiros combonianos a vir para o Espírito Santo, ficando na Serra. Depois da Serra ele foi para São Mateus, trabalhou lá em São Mateus há algum tempo, e no início dos anos 60 veio para o seminário em Ibiraçu, atuar como professor. Aliás, tanto quanto padre religioso, o padre Carlos Furbita foi um educador, uma pessoa de uma cultura muito elevada, dominava português perfeitamente, falava praticamente sem sotaque. Ele foi professor no seminário durante muitos anos, ali no início dos anos, nos anos 60, né, no início dos anos 60, e acabou virando pároco da cidade, em 1967, substituindo o padre José Furlaneto. E ele foi pároco de 67 em Ibiraçu até 1971. Ele criou uma ligação muito forte com a sociedade de Ibiraçu nesses 4 anos que aí ficou como pároco. Além de ser pároco, ele também desempenhava a função de diretor do ginásio. E nesse período ele criou a escola normal, como eu já disse anteriormente. Bom, eu lembro muito de Padre Carlos. Eu tinha 10 anos quando ele foi embora, eu fiz a primeira comunhão com o Padre Carlos, eu fui crismado na época do Padre Carlos, eu comecei meus estudos na época do Padre Carlos. Ele era um padre muito forte, falava muito forte, tinha um vozeirão, era bastante atuante na sociedade, no meio político, né? Às vezes ele extrapolava, porque era um italianão meio grosseirão, né? E houve casos em Ibiraçu em que ele até esbofeteou alunos, né? Tem um caso que retrata bem o padre Carlos Furbita, que foi uma passagem na Serra, que ele mesmo conta num livro dele. Ele ia conduzindo uma procissão e tinha 3 jovens sentados num banco de uma praça, 3 rapazes, e ele pediu, né, que eles se levantassem quando a procissão passasse. Estava passando, ele se levantasse. E eles continuaram sentados conversando. Ele largou a procissão no meio lá, saiu do meio da procissão, foi lá, pegou os rapazes pelo colarinho e levantou cada um deles, né? E seguiu com a procissão. Ele era realmente um padre bastante forte e atuante. Em Ibiraçu, nós vivíamos na época dele o domínio político de João Neiva. Os políticos, as lideranças políticas eram todas de João Neiva. O prefeito era de João Neiva, o deputado Nilson Plazzi era de João Neiva e, enfim, o poder estava deslocado para João Neiva, né? A gente já falou disso em outros vídeos. Muito bem. Então, naquele vácuo de lideranças políticas em Ibiraçu, o padre Carlos assume a liderança política. Não que ele quisesse ser político, ser eleito, ser candidato, como chegaram a ventilar naquela época, mas porque ele era uma liderança natural, além de
educador, padre, né? Ele também acabou exercendo uma liderança forte política em Ibiraçu, né? E é bastante lembrado por todos o episódio do Mário Andreasa. Na época estava se construindo a BR-101 e o Mário Andreasa fazia visitas às obras, né? Estava se asfaltando a BR-101. E em 68 e 69, o padre Carlos Furbeta abordou, encontrou com o Mário Andreasa por 3 vezes ali, mobilizou a comunidade para fazer reivindicações ao Mário Andreasa. É uma coisa que está faltando hoje. Nós deveríamos ter um padre Carlos aí com relação a essa construção da ECO aí 101, esses negócios da duplicação. Se tivéssemos um padre Carlos ali, nós teríamos uma maior atuação da sociedade junto a essas empresas reivindicando o bem da comunidade e da sociedade de Ibiraçu. Então o padre Carlos ele abordou o Mário Andreasa, ele fez reivindicações ao Mário Andreasa, conseguiu o asfaltamento de 3 ruas em Ibiraçu, Adelaide Jardim, uma parte da Conde Deu e a João Alves da Mota Júnior, conseguiu um aterro lá no seminário, pro lado do colégio, melhor, né, no colégio do ginásio, né, conseguiu um aterro de uma parte do Valão do Rio, enfim. Ele conseguiu várias obras junto ao Mário Andreasa. Para isso ele mobilizava a comunidade, cercava o Mário Andreasa na estrada. Teve um episódio que o Mário Andreasa ia passando direto, né? Ele era o ministro dos transportes, ele ia passando direto para ir para uma cerimônia em João Neiva. O padre Carlos pegou os alunos, atravessou na estrada e fez a comitiva dele parar, né? E disse, olha, você me prometeu, ministro, fazer o asfaltamento de 3 ruas, mas se só asfaltou 2, falta uma. E aí o Mário Andreasa se sentiu assim, meio compelido a asfaltar a 3ª rua, que era a João Alves da Mota Júnior. Muito bem. Então, o padre Carlos teve essa atuação política muito forte e eles acabaram transferindo ele de Ibiraçu no início dos anos 70, em 1971. Eu me lembro da missa em que ele foi transferido, uma missa realizada no meio do ano de 1971. A igreja lotada, o padre se despedindo da comunidade. Eu nunca vi, nem em enterro, nem em cortejo fúnebre, tanta gente chorando, né? O povo todo na igreja, muitas pessoas chorando, despedindo-se do padre, que foi um padre icônico na cidade, um padre que conseguiu muita coisa para a cidade. A saída de padre Carlos de Ibiraçu, até hoje, ela é muito discutida. Tem gente que diz que foram os políticos de João Neiva, Nilson Plas, enfim, que fez gestões junto ao bispo para transferir ele dali com medo que ele viesse ser a candidato a prefeito. Quer dizer, tem muita falácia, muita coisa, muito se fala. Na verdade, o problema da transferência do padre Carlos de Ibiraçu foi administrativa da congregação, mas foi também porque ele era muito atuante nesse meio político e ele era meio aliado, não que ele era aliado, ele tinha boa relação com os governantes, principalmente com o governo do Estado do Espírito Santo. E os combonianos tinham um certo embate com o governo, que eles consideravam uma ditadura, um governo despótico. Então, o padre Carlos sempre foi mais tradicionalista, ele nunca esteve muito vinculado à parte da esquerda, né? Ele era um padre mais tradicional, mais anterior ao Concílio Vaticano II, né? Ele era um padre mais tradicional, mais conservador. E, na verdade, o que houve foi... Quer dizer, bem, na verdade não, porque é meio difícil fazer essa análise. Mas pelos estudos que fiz, a transferência do padre não teve nenhuma relação com política interna nossa, ali de Ibiraçu, João Neiva, né? Teve, na verdade, a relação foi na igreja mesmo, né? Entre os pares dele, entre o pessoal da cúpula da igreja, da cúpula dos combonianos, que resolveram transferir ele ali, de Ibiraçu, com medo de que ele fosse candidato ou se envolvesse mais aí na política, e também porque ele não batia muito, quer dizer, ele não trombava muito de frente, ele reivindicava, né, as coisas para a cidade e ele tinha uma boa relação com o governo. O padre Carlos ele não reivindicava, ele exigia,
né? Teve uma vez que o governador do estado, Cristiano Dias Lopes, né, filho, veio a Ibiraçu e ele tinha prometido, tinha vindo um ano antes e tinha prometido, um ano ou meses antes, tinha prometido fazer umas obras, inclusive a ponte ali do Beira-Rio. E a ponte do Beira-Rio não tinha sido feita. O padre Carlos fez um discurso para ele e disse o seguinte: em nome do povo de Ibiraçu, a qual represento como diretor da escola e como pároco, eu exijo, governador, que a obra seja feita. E o governador imediatamente mandou fazer a obra, mandou a verba, enfim, a obra saiu. A obra saiu logo depois disso. Então ele não reivindicava, ele exigia. E ele dizia que ele representava o povo dele, ele era pastor do povo dele e ele tinha responsabilidades com o povo, com o bem-estar e com a melhoria da vida do povo dele. Uma passagem muito interessante com relação ao padre Carlos, para a gente entender melhor o caráter desse homem, né? Ele chegou em 1952 no Brasil. Em 1957, ele pediu a cidadania brasileira. Ele deixou de ser italiano para ser brasileiro. Ele reivindicou a cidadania brasileira, né? E precisava exatamente de 5 anos. Era preciso 5 anos, a lei exigia que o estrangeiro tivesse residente aqui no Brasil. Então, no dia que completou 5 anos, logo que completou 5 anos, ele se naturalizou brasileiro, porque ele já amava o Brasil, ele se identificava com o Brasil, ele se identificava com a terra para onde ele foi mandado em missão. Para finalizar, eu queria voltar ainda a falar um pouquinho sobre o padre Carlos, que ele foi transferido não só de Ibiraçu, mas ele foi transferido do Espírito Santo. Ele foi designado, quando saiu de Ibiraçu, para vir aqui para Brasília, em Taguatinga, ser pároco aqui numa paróquia aqui em Taguatinga, e ficou aqui algum tempo e depois retornou ao Espírito Santo para a região norte, viveu ali durante muito tempo, de paróquia em paróquia, mas mais em Nova Venécia, né? Teve em São Mateus, teve em Ecoporanga, teve em, enfim, acho que Barra de São Francisco, por ali na região norte do estado do Espírito Santo, na diocese de São Mateus, trabalhando junto com Dom Aldo Gerna, e depois ele faleceu em 2002, logo após ter completado 80 anos, em Vitória, num hospital em Vitória. Tá? Com isso encerro esse vídeo, agradeço a todos que têm paciência de ouvir, de ver o vídeo. Eu acho que o vídeo ele fica um pouquinho longo, ele poderia ser um pouco menor, mas é muito assunto para falar e a gente acaba se alongando um pouquinho, então peço paciência às pessoas que gostam de ver a história da cidade. E peço que se inscrevam no meu canal do YouTube, Jeremias História de Ibiraçu, e aperte o sininho lá para quando tiver vídeo novo serem comunicados. E agradeço muito a audiência, lamento a falta do Ângelo, meu filho, que me ajuda na edição desses vídeos, nas filmagens, enfim, ele agora não está mais morando comigo em casa, mas a gente vai tentando fazer o trabalho e divulgar a história da cidade. Muito obrigado.